Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto, um momento especial onde olhamos para dentro sem deixarmos de olharmos para o alto. Essa semana é uma semana muito especial. Nós estamos nessa primeira temporada do podcast, que o planejamento é termos 30 episódios, já rolou alguns, e essa semana Deus decidiu interromper a programação e pediu para que eu fizesse. Eu percebi que vocês gostaram muito de um assunto específico nos episódios anteriores, que foi sobre ansiedade. E Deus me convidou a fazer uma semana especial e focar nesse assunto, que é a ansiedade, que eu sei que ocupa a mente, a vida de muitas pessoas hoje em dia. É um assunto que eu amo falar sobre ansiedade, primeiro porque é uma luta interna, que é uma batalha que eu enfrento já há alguns anos, e é um assunto que eu venho trabalhando há muito tempo, já atendi muito sobre esse assunto, é um assunto que eu mais estudo sobre ansiedade, e o Senhor me entregou algumas preciosidades através da sua palavra, diante de eu estar estudando a respeito desse assunto, por um olhar que eu ainda não, confesso para vocês que eu ainda não tinha percebido, me atentado. Então, nós vamos falar nessa semana de chaves. Então, algumas chaves que nos ajudam a lidar com essa ansiedade, a acessar essa ansiedade de uma forma que glorifique a Deus, né? Porque a Bíblia fala pra gente não andar ansioso. A ansiedade, ela vai fazer parte da nossa vida. Mas Deus não quer que a gente ande nesse estado de ansiedade, nesse nível que nos atrapalha, né? E vamos logo pro assunto, porque a primeira chave de hoje é a chave da fala. A fala nada mais é do que a materialização dos nossos pensamentos. A oportunidade que temos de colocar para fora o que sobrecarrega aqui na nossa cabecinha. E como um quebra-cabeça, a partir do momento que a gente vai falando, a gente vai colocando para fora e vai conseguindo ali visualizar aquilo que está na nossa cabeça. E depois a gente tem a oportunidade de pegar essas peças ali que estão soltas e ter clareza disso tudo, tudo que está se passando. Não sei se você já teve essa oportunidade de, às vezes, ter muita coisa na cabeça e sentar com alguém, com uma amiga e começar a falar, e só de falar o que estava passando, você mesmo chegou a algumas conclusões. Já aconteceu isso com você? É um processo, a fala ela passa por um processo que pode ser de construção, de desconstrução de algo e até de reconstrução. A palavra ela nos leva a pensar, a criticar e a produzir percepções. Existe um processo até chegar à fala. A fala ela pode ser expressa pela oralidade, a oração, por exemplo, pela escrita, que pode ser também uma oração escrita, o seu devocional, um estudo bíblico, e até por meio de canções, através de louvores a Deus. A Bíblia deixa claro o poder das nossas palavras, usadas pela nossa língua, e a necessidade de usarmos com sabedoria, no lugar certo, para as pessoas certas. Isso é muito importante, porque a chave da fala não é para ser usada em qualquer porta, de qualquer forma. Precisa ser na porta certa, para as pessoas certas. E como saber? Consultando a Deus, que é a fonte da nossa sabedoria. No processo terapêutico, né, eu aqui enquanto psicóloga, desse lado psicóloga eu posso falar um pouquinho disso, a fala ela é a ponte que interliga o paciente até nós terapeutas. Estabelece essa conexão e a nossa relação. Também é uma das principais ferramentas nesse processo terapêutico, usada para materializar os pensamentos e sentimentos. É um dos principais materiais que nós terapeutas usamos para conduzir esse tratamento. O nosso trabalho é exatamente ajudar as pessoas a montarem esse quebra-cabeça. Isso que está solto, esse conflito ali, aqui, esse pensamento, essa sensação, e a gente vai junto com o paciente, ajudando a montar esse quebra-cabeça para que se tenha mais clareza e encontre melhores soluções para conduzir. Nos relacionamentos, a fala é uma das principais formas de comunicação, o que traz ordem ou caos às relações. Pode estabelecer limites, fortalecer esses vínculos, pode fortalecer ou enfraquecer essa relação. Deus
nos criou para termos um relacionamento com Ele. Ele espera que falemos, Ele deseja nos ouvir. Diante da ansiedade, ao nos sentirmos em perigo, né? A ansiedade é exatamente esse estado de perigo, de alerta que o nosso corpo fica. E ele pode chegar nesse estágio por diversos motivos. Pode ser por um prejuízo financeiro, por exemplo, e você fica em alerta, você fica preocupado com as contas e tudo, ou até pelo julgamento das pessoas. Sabe aquela sensação de apresentar trabalho, que você fica com aquele medo das pessoas te julgarem? Será que você vai gaguejar? Será que não? A ansiedade pode aparecer aí também. A Bíblia nos orienta a falar com Deus. O versículo base, né? Quem tem uma mente ansiosa aí já conhece bem esse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo com orações e súplicas. Oração significa discurso, ou palavra, ou falar, que é a chave de hoje. 1 Tessalonicenses 5,17 nos lembra: orem sem cessar. Filipenses 4,6, que é a referência desse que eu falei para vocês: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Existem algumas preocupações que, na verdade, julgamos ser ridículas o suficiente para jamais serem faladas. Eu sei disso, eu sei que tem coisas aí dentro que você fala: Grace, até mencionar é vergonhoso. Ficamos com vergonha de Deus, com medo do seu julgamento, da sua reprovação, e guardamos ali na nossa mente. E essa preocupação, ela se instala. Ela toma conta do nosso tempo, rouba a nossa energia, mas não conseguimos colocá-la para fora através da fala. No máximo, a gente consegue expressar através da nossa comunicação não verbal. É um virar de olho aqui, um levantar de sobrancelhas ali, ou uma risadinha, como deu a Sara, lembra? Ao ouvir que geraria um filho em sua velhice. Ela provavelmente jamais teria coragem de dizer: até parece, né, Deus? Mas ela falou isso, sorrindo. Às vezes, o seu corpo está comunicando a sua angústia, sua ansiedade, quando você responde de forma grosseira, do nada, sabe? Do nada eu gritei, do nada eu falei grosso, do nada. Esse do nada aí, que nada é do nada. Quando o nosso corpo está em tensão, né, essa versão tensionada, a gente assume uma versão nossa, que é uma versão ansiosa. Chegou a hora de eu me expor aqui. Olha como é a minha versão ansiosa. Eu costumo ficar caladinha. Minha cabeça vai para outro lugar. Eu me pego guardando a roupa dentro da geladeira. Sabe essas situações assim que você se pega? Gente, o que eu tô fazendo com a roupa aqui na geladeira? Era para eu guardar a roupa, não guardar a roupa. O que eu tô fazendo na geladeira? Porque sua cabeça está em outro lugar. Minha mente fica passeando, vagando por várias preocupações. Eu me sinto como se eu não tivesse na minha realidade ali, presente 100%. Parece que eu nunca tô aqui. Eu tenho toda hora estar voltando. Eu sinto uma vontade enorme de comer doce. E quando eu como, normalmente eu como de uma forma meio desesperada e depois nem lembro o que comi. Por quê? Porque eu só engoli. E sim, eu também, do nada, falo com um tom mais ríspido e grosseiro. Talvez você tenha se identificado com algum desses comportamentos. Mas eu queria voltar apenas para lembrarmos de como essa versão é perigosa, pois esconde alguns pecados, como a falta de domínio próprio e a falta de amor pelas pessoas. É muito importante que a gente entenda que a ansiedade, às vezes a gente fica preocupado de como que eu reduzo o desconforto da ansiedade. Durante essa semana, Deus vai permitir a gente ir um pouco mais fundo e acessar coisas do nosso coração que Ele quer trabalhar. E dar nome às coisas que acontecem. Por que a gente precisa cuidar e atentar, entender como a ansiedade funciona e cuidar quando estivermos ansiosos? Por conta disso. Às vezes a ansiedade vai nos levar a pecar e a gente precisa dar nome às coisas. É pecado. A falta de domínio próprio, a falta de amor pelas pessoas. Que muitas vezes isso acontece quando estamos na nossa versão ansiosa. Deixamos de falar, muitas vezes, sobre o que estamos angustiadas. E sabe o que acontece quando a gente deixa de falar? Vamos lá em Salmos 39:2. Davi disse assim: então me silenciei resignada e me calei a respeito do bem, mas a minha angústia aumentou. É isso que acontece
Quando a gente silencia, a gente fala, não vou falar nada não, vou ficar caladinha aqui, não vou falar nada pra ninguém. A angústia só aumenta. A gente julga assim, não, isso é coisa da nossa cabeça, por isso não falamos. Ou talvez a gente até já teve oportunidade de falar uma vez sobre essas questões da nossa mente, mas falamos para as pessoas erradas. E a decepção com as pessoas nos fez calar, de não, ninguém vai me entender, ninguém nunca vai me entender. Uma das coisas que eu mais ouço por quem está vivendo um momento de ansiedade, como eu falei para você, já atendi muita gente nesse estágio, especialmente na época da pandemia também, né, que a ansiedade estava no nível mais alto. E as pessoas normalmente falam, mas eu não estou preocupada com nada, eu estou tranquila. Sim, porque nem você tomou consciência de algo que está bem guardadinho aí dentro de você e que ainda não colocou para fora, mas seu corpo está sentindo, o seu corpo está em alerta. Sim, não há grandes evidências de perigo na sua realidade, mas você se sentiu em perigo. Talvez quando recebeu uma promoção diante de uma coisa boa, você aceitou um novo desafio, mudou um ministério, você topou um novo ministério, topou um novo trabalho, uma promoção, foi promovida e o alerta ligou no seu corpo. Ou quando viu algo que te lembrou de um momento que esteve já em perigo. Quando recebeu um novo desafio, talvez um positivo no teste de gravidez. Quando teve que reconhecer uma falha sua, talvez isso deve ter ativado a sua ansiedade. Ou quando ouviu uma notícia trágica, ou algo parecido. Falar para a pessoa certa. Deus espera que confiemos nele o suficiente para falarmos com ele sobre as nossas angústias. Ele ouve o nosso clamor. Em Salmos, Davi deixa claro o quanto usa da fala, do clamor para apresentar a Deus suas aflições. E eu deixa eu corrigir, o Senhor me mostrou exatamente esse homem, um homem de muitas batalhas, um homem que viveu batalhas e batalhas reais. Ele foi um homem que enfrentou exércitos, que venceu inúmeras batalhas. Esse homem a gente pode estudar bem, porque ele sabia lidar com ansiedade, certo? Você acha que Davi nunca ficou ansioso? Ele, certeza que lidou com esse sentimento. Imagina, ele estava constantemente em estado de alerta, de perigo, porque constantemente ele estava diante de inimigos, de ameaças, de exércitos, de Saul na sua cola e até de um gigante. Ele aprendeu a usar a chave da fala. Vamos ver alguns salmos, alguns trechos de alguns salmos que ele diz. No 120 ele fala, clamei ao Senhor, ele me respondeu. No 86, clamei a ti, pois tu me responderás. 142, a ele apresento a minha angústia. No 38, ele revela quem ele é. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Ele revela como está a sua alma. Ele mostra toda a sua vulnerabilidade, sua fragilidade, derrama diante do Senhor. No 107, em vários versos, ele repete essa mesma frase. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas aflições. No 119 diz, a angústia me atingiu, mas teus mandamentos são meu prazer. No 50 diz, clame a mim, eu o livrarei e você me honrará. No 118, clamei ao Senhor e ele me respondeu, dando-me ampla liberdade. O falar nos traz liberdade, a gente fica livre da prisão, que esse medo, que esses pensamentos que fazem a gente criar cenários absurdos, catastróficos, nos prendem. Enquanto a gente não fala, esse monstro parece que vai nos prendendo e vai aumentando dentro da gente. No 10 diz, ele é refúgio em tempos de angústia. No 143 diz, preserva a minha vida. No 6 ele diz, tem misericórdia de mim, pois estou exausto, cura-me. Quantas vezes a gente se encontra nesse estado, como Davi? Dá-me alívio da minha angústia, no verso 4. Davi, esse rei que liderou diversas batalhas, venceu inúmeros exércitos. A gente imagina um homem forte, corajoso, que jamais ficou ansioso.
Não. Nos Salmos ele revela o quanto que ele tinha que lidar e o como ele usou a chave da fala para lidar com essa angústia, clamando ao Senhor, revelando ao Senhor a sua fragilidade, buscando ao Senhor, se deleitando diante dos seus mandamentos, clamando, falando a Ele, pedindo a Ele o que ele precisava, entregando para Ele o seu estado emocional, como ele estava exausto, cansado, pedindo alívio. Mas vem cá, sabe por que nós não conseguimos obedecer a instrução de Filipenses de apresentar nossos pedidos a Deus? Porque, na verdade, nem a gente reconhece o que de fato está nos angustiando. Moisés, diante da missão e do desafio que Deus o convidou a viver, de libertar o povo das mãos do faraó, primeiro disse que não era capaz. Depois ele disse, não, porque o povo não vai conhecer o Senhor. Depois ele disse que não iria porque o povo não ia crer que Deus havia falado com ele. Até então, depois ele reconheceu que não confiava em si. Enfim, Moisés acessou a verdade. Depois de muito discurso, ele conseguiu acessar a verdade dentro de si. De que, na verdade, ele não queria ir. Ele não queria lutar essa batalha. Nós também temos evitado as batalhas. Pois a qualquer sinal de angústia, comemos um docinho ali, assistimos uma série legal, um dorama, buscamos uma diversão para silenciar qualquer sinal de desconforto. Mas isso é apenas varrer a sujeira para debaixo do tapete. Olhar para dentro, reconhecer nossa versão ansiosa, acessar o que nos está angustiando e orar pela coisa certa. Orar pelo que de fato está nos assustando, nos amedrontando, nos aprisionando. Recentemente eu estava bem ansiosa. E aí eu fui tentar entender a fonte do problema. Superficialmente eu identifiquei que estava prestes a viver uma semana intensa, de algumas missões que eu precisaria de muita organização e que me dariam muito trabalho. Então eu pensei assim, é porque a semana está intensa, não tem muita coisa para fazer. Mas eu falei, vou mais a fundo. E eu fui mais a fundo para entender a raiz. Até de fato eu assumi que meu temor era o julgamento alheio. O que achariam da minha entrega? Será que vão gostar? Eu mais uma vez estava apoiando o meu valor, a minha entrega. Então pedi a Deus a coisa certa. Lembra que ele diz, não tem por que não pedem. Senhor, me liberta dessa prisão de querer agradar a todos, de querer a aprovação das pessoas. Me ajude a me contentar com a tua aprovação, com a tua validação e não apoiar o meu valor no feedback das pessoas. Você percebe como é diferente do que se eu simplesmente orasse, Senhor, abençoe minha semana, que dê tudo certo. Deus quer mais do que nos abençoar e aliviar nossas angústias. Minha irmã, Ele quer tratar nossa alma, curar nossas feridas. Ele quer tratar o nosso coração. Cris, mas como que tu chegou a esse entendimento? Bom, eu não posso negar que eu tenho uns anos aí de trabalho, de autoanálise, vamos dizer assim, né? De estar sempre me observando, entendendo meus comportamentos, já conheço alguns padrões de pensamentos que eu tenho. Venho aí de alguns anos de terapia, que eu já trabalhei em terapia, né? Eu sendo paciente. Então, sem dúvida, essas experiências e esse treino mental que eu faço constantemente, que eu tenho, me ajuda muito nesse processo. Mas sem a condução do Espírito Santo sussurrando no meu ouvido, isso não seria possível. Estar sensível à voz do Espírito, estar perto de Deus, para que Ele sussurre, a gente possa ouvir e trazer à tona esses entendimentos. Só que isso exige que a gente pare, que a gente silencie os tantos barulhos que nos enchemos e olharmos para dentro de nós, abrindo nosso coração ao Senhor, como Davi fazia e fez nos Salmos. E sim, por vezes precisaremos de ajuda profissional, confiável, para acessarmos essa angústia. Nossa mente, por proteção até, encontra dificuldades de acessar o que vai nos trazer certo desconforto. Mas falar é importante. Entender, reconhecer e clamar pela cura no lugar certo. Deus nos pergunta, como perguntou para o cego, o que queres? Ele sabe o que estamos vivendo.
mas deseja que falemos, que tomemos consciência da nossa dor, que reconheçamos o problema real, a fonte da angústia e falemos sem medo do julgamento, mas sim com a segurança de que seremos ouvidos e não somente ouvidos, cuidados. No lugar dele, na presença dele, é o lugar de cuidado. Talvez esse lugar de ansiedade é o lugar que Deus escolheu para falar com você hoje. É o lugar que levará você para mais perto de Deus, para buscar a sua face. Como diz em Salmos 22:11, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. A gente precisa estar na presença de Deus. Estar angustiado nos leva a querer, a ficar sedento por estar na sua presença. Em Êxodo 4:31 diz, quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Viver esses momentos, muitas vezes, de opressão, de dificuldade, nos leva a curvar e adorar o Senhor, reconhecendo Ele como nosso Deus, como um Deus que cura, que nos protege, que nos guarda. Em Jó 36:15, diz, mas os que sofrem, Ele os livra, em meio ao sofrimento. Em sua aflição, Ele lhes fala. Muitas vezes é no meio da aflição que Jesus vai falar com a gente. Talvez esse é o lugar que Ele escolheu para falar com você. Para hoje, a nossa missão do dia, eu te convido que você marque um encontro com Ele, que você consiga falar. Se precisar, procure ajuda profissional para conseguir colocar para fora, mas fale, pense, avalie o que está aí dentro de você. Peça que Ele sonde o seu coração e te mostre as pessoas, as feridas que precisam ser curadas e clame a Ele, que é o Deus que sara. Deus abençoe sua vida. Eu te aguardo amanhã para a gente falar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nessa temática. Se de alguma forma esse episódio te abençoou, que você possa compartilhar, reagir, me mandar uma mensagem dizendo o quanto que Deus falou com você. Eu ficaria muito feliz de saber de que forma que está chegando e saber também os testemunhos do que está acontecendo, que o Senhor vai fazer através desse material. Também compartilhe, com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa palavra. Um grande abraço e até amanhã.